Você já parou para observar aquele momento delicado em que nossos preconceitos se encontram com a realidade? Aquele instante suspenso onde tudo o que acreditávamos saber sobre alguém se desfaz como areia entre os dedos? E se eu te contasse que existe uma beleza estranha nessa fragilidade humana, nessa capacidade que temos de nos transformar quando confrontados com nossa própria vulnerabilidade? Há algo profundamente tocante na forma como carregamos nossas percepções do mundo, como se fossem lentes invisíveis que colorem cada encontro, cada olhar, cada julgamento silencioso que fazemos sobre as pessoas ao nosso redor. Estas lentes, formadas por experiências, medos e ensinamentos que nem sempre questionamos, às vezes nos traem da maneira mais dolorosa possível. Esta é uma história sobre dois corações que se encontraram em um momento de incompreensão profunda, sobre a delicadeza do erro humano e a possibilidade de redenção que nasce quando escolhemos ver além das primeiras impressões. É sobre como a verdade pode chegar como uma brisa suave que desarma todas as nossas certezas. O supermercado respirava com aquela calmaria de tarde de terça-feira. Entre as fileiras de produtos organizados e a luz artificial que tornava tudo levemente irreal, ela caminhava com a serenidade que lhe era característica. Doutora Márcia Santos carregava nos ombros 15 anos de magistratura, mas naquele momento era apenas uma mulher pensando na lista de compras, na conversa que teria com os filhos quando chegasse em casa, nos pequenos rituais que compõem uma vida. Suas roupas simples contavam uma história diferente daquela que as pessoas esperavam de uma juíza. Não havia ostentação, não havia sinais externos de poder ou posição social. Havia apenas a elegância natural de alguém confortável consigo mesma. Alguém que havia aprendido que a verdadeira autoridade vem de dentro. Ela tocava os produtos com delicadeza, como quem está presente no momento. Não havia pressa, não havia tensão. Era um daqueles instantes raros em que conseguimos ser completamente nós mesmos, longe dos papéis sociais que o mundo espera que desempenhemos. Do outro lado dessa tarde tranquila, o cabo Rodrigo Silva carregava consigo 28 anos de experiência policial. Cada um desses anos havia depositado em sua percepção camadas de interpretação que ele acreditava serem sabedoria profissional. Havia padrões que sua mente identificava automaticamente, sinais que pensava decifrar com precisão. Quando entrou no supermercado, seus olhos fizeram o que sempre faziam: varrer o ambiente, catalogar presenças, buscar anomalias. Era um processo tão automático quanto respirar, tão natural quanto piscar. E foi nesse estado de observação mecânica que ele a viu. Uma mulher negra, sozinha, roupas despojadas, movimentos tranquilos pelos corredores. Não havia nada em sua conduta que sugerisse irregularidade. Nada em seus gestos que indicasse intenção maliciosa. Havia apenas uma pessoa fazendo compras, mas na mente condicionada dele, essa imagem ativou alertas que nasciam não da razão, mas de preconceitos tão profundos que ele mesmo não os reconhecia. É assim que funciona o preconceito em sua forma mais insidiosa. Não como um grito de ódio, mas como um sussurro quase inaudível que nos convence de que estamos sendo prudentes quando estamos sendo injustos. O encontro aconteceu quando ela se dirigia ao caixa. Uma mão no ombro, não violenta, mas firme. Uma voz que carregava autoridade sem compreensão. Senhora, preciso que me acompanhe. O tempo se fragmentou naquele instante. Para ela, não era a primeira vez que enfrentava aquela situação, mas a dor nunca se tornava familiar. Era sempre nova, sempre cortante, sempre capaz de arrancar pedaços da dignidade que ela trabalhava diariamente para manter intacta. Qual é o motivo? Sua voz mantinha a serenidade que décadas de tribunal haviam ensinado, mas por baixo dessa calma havia camadas de feridas antigas que se abriam novamente. O constrangimento público, os olhares dos outros clientes, o peso de ser reduzida a estereótipos em um ambiente onde deveria se sentir simplesmente normal. Suspeita de furto. As palavras saíam com a frieza de quem acredita estar cumprindo o protocolo, sem perceber que estava causando uma devastação silenciosa na alma de outra pessoa. O silêncio que se instalou carregava o peso de séculos. Não era apenas o silêncio do constrangimento, mas o silêncio da injustiça se manifestando em sua forma mais cotidiana e cruel.
Outros clientes pararam para observar, alguns com curiosidade, outros com desconforto, criando uma plateia involuntária para um espetáculo que ninguém havia escolhido protagonizar. A revista de sua bolsa foi conduzida com uma meticulosidade que buscava validar uma suspeita nascida não de evidências, mas de preconceitos arraigados. Cada item retirado, carteira, chaves, celular, documentos pessoais, era examinado com a expectativa de confirmar algo que existia apenas na percepção distorcida dele. Foi quando ele segurou sua carteira que o mundo desmoronou. O documento que deslizou de entre os cartões não era um RG comum. Era uma identificação que carregava o peso da República, com palavras que transformaram instantaneamente toda a narrativa daquela situação. Tribunal de Justiça, Dra. Márcia Santos, juíza de direito. Existe uma qualidade particular no silêncio que se segue a uma revelação devastadora. Não é o silêncio da espera, mas o silêncio da compreensão, chegando como uma onda que reorganiza completamente nossa percepção da realidade. Para o cabo Rodrigo, aquele momento foi como despertar de um sonho para descobrir que havia sido um pesadelo. A mulher que ele havia abordado com suspeita não era apenas uma cidadã qualquer, era alguém que representava a própria essência da justiça que ele havia jurado proteger. A transformação em seu rosto foi dolorosamente visível. A certeza autoritária se desfez como papel molhado. As mãos que manuseavam os documentos começaram a tremer com uma delicadeza involuntária. Era a vulnerabilidade humana se manifestando em sua forma mais crua. Doutora, As palavras se recusavam a formar frases completas. Como se pode explicar o inexplicável? Como se justifica o injustificável? Como se pede perdão por ter reduzido alguém a estereótipos cruéis? Mas foi na resposta dela que residiu a mais profunda lição daquele encontro. Não houve explosão de indignação, não houve demonstração de poder, não houve humilhação pública como retaliação. Houve algo infinitamente mais poderoso. Houve a escolha consciente da dignidade. Cabo, ela disse, e sua voz carregava uma serenidade que contrastava com o turbilhão emocional que ele enfrentava. O senhor acabou de me mostrar algo importante sobre nossa sociedade. Naquelas palavras não havia perdão automático, mas também não havia condenação imediata. Havia o reconhecimento de que aquele momento poderia se transformar em algo construtivo se ambos escolhessem trilhar esse caminho. A revelação da identidade profissional dela não deveria ser o que causava o arrependimento. O arrependimento deveria existir pela abordagem injusta de qualquer pessoa inocente, mas a mente humana funciona em camadas complexas e, às vezes, precisamos de choques dessa magnitude para questionar padrões que se tornaram automáticos. Doutora, eu cometi um erro terrível, ele conseguiu articular. E nessas palavras havia mais honestidade que em muitas confissões formais que ela já havia ouvido em seu tribunal. O que aconteceu a seguir foi uma masterclass silenciosa sobre como transformar humilhação em oportunidade de crescimento. Ela poderia ter usado sua posição para retaliar, poderia ter transformado aquele momento em uma demonstração pública de poder. Em vez disso, escolheu o caminho mais difícil e mais transformador, o da educação através do diálogo. Me ajuda a entender, ela disse com delicadeza, o que especificamente chamou sua atenção sobre mim. A pergunta era cirúrgica em sua simplicidade. Não acusava explicitamente, mas forçava uma reflexão que ele não poderia evitar. O que afinal havia despertado sua suspeita? Não havia comportamento irregular, não havia denúncia específica, não havia qualquer evidência tangível. A resposta não verbalizada pairava entre eles como uma confissão silenciosa. Havia sido sua aparência física, sua cor, um conjunto de preconceitos que talvez ele nem soubesse que carregava, mas que haviam se manifestado de forma dolorosa e injusta. Pauso aqui nossa reflexão para convidá-lo a participar dessa conversa. De onde você está assistindo a esta história? Você se reconhece em algum dos personagens? Já viveu algo similar, seja como vítima ou como alguém que prejudicou o outro com base em primeiras impressões? Deixa aí nos comentários qual foi a história que mais te tocou aqui no canal, porque cada experiência compartilhada enriquece essa reflexão que estamos construindo juntos. O diálogo que se desenvolveu a partir daquela pergunta
Foi revelador sobre a complexidade da experiência humana. Não havia vilões absolutos, nem heróis perfeitos. Havia duas pessoas descobrindo que podiam aprender uma com a outra, mesmo nas circunstâncias mais adversas. "O senhor tem filhos?" ela perguntou, e a pergunta carregava uma intenção educativa que só se revelaria nos momentos seguintes. "Tenho, sim. 2 meninos e uma menina." "E se fosse sua filha passando por esta situação? Uma jovem sendo abordada sem motivo aparente, baseado apenas em aparências?" A pergunta tocava no núcleo mais sensível da empatia humana. Nossa capacidade de entender injustiça quando envolve pessoas que amamos. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Era o silêncio de alguém sendo forçado a enxergar sua própria ação através de um espelho emocional que refletia não apenas seus atos, mas suas consequências mais profundas. "Nunca havia pensado dessa forma", ele admitiu, e havia uma vulnerabilidade crua em sua voz que contrastava completamente com a autoridade inicial. "E é exatamente esse o ponto", ela respondeu com a paciência de quem dedicou a vida a educar através de suas sentenças. Raramente nos colocamos verdadeiramente no lugar do outro até sermos confrontados com nossa própria injustiça. A conversa que se desenrolou foi uma dança delicada entre reconhecimento mútuo e crescimento compartilhado. Ela falou sobre a exaustão emocional de ter que constantemente provar seu valor, sobre como cada situação similar era uma ferida que se abria novamente, sobre a dor de ser reduzida a estereótipos quando tudo o que desejava era ser vista como ser humano completo. Ele falou sobre sua formação, sobre os padrões que havia internalizado sem questionar, sobre como nunca havia considerado conscientemente o impacto emocional de suas abordagens. Havia uma honestidade brutal em sua admissão de que havia agido baseado em preconceitos que nem reconhecia carregar. "Doutora", ele perguntou em determinado momento, "como posso garantir que isso nunca mais aconteça?" A pergunta revelava algo fundamental sobre a natureza da transformação genuína. Ele não estava apenas pedindo perdão, estava buscando ferramentas para mudança real, reconhecendo que a questão transcendia aquele momento específico. "Doutora." Márcia sorriu suavemente pela primeira vez desde o início da situação. Não era um sorriso de perdão condescendente, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que havia encontrado alguém disposto a crescer a partir de seu próprio erro. "A mudança real", ela respondeu, "começa exatamente com perguntas como essa. Começamos questionando nossos próprios preconceitos, educando-nos sobre realidades diferentes da nossa e, principalmente, transmitindo para nossos filhos a capacidade de ver as pessoas como indivíduos únicos." O que tornou aquela conversa especial foi sua recusa em oferecer respostas simples para questões complexas. Não era uma solução mágica para o racismo. Não era uma fórmula para eliminar preconceitos. Era um exemplo vivo de como duas pessoas podem escolher crescer juntas a partir de um momento de adversidade. Quando finalmente se separaram, algo havia se transformado em ambos. Ela carregava a confirmação de que o diálogo genuíno pode plantar sementes de mudança real. Ele carregava a responsabilidade de ser uma pessoa melhor, não apenas como profissional, mas como ser humano. Nos meses que se seguiram, as ondas daquele encontro continuaram se espalhando. O Cabo Rodrigo buscou ativamente formação sobre diversidade e preconceito inconsciente, não porque foi obrigado, mas porque genuinamente reconheceu sua necessidade de crescimento. Doutora Márcia incorporou aquela experiência em suas reflexões profissionais e pessoais, não como vítima buscando compaixão, mas como alguém que encontrou propósito na transformação da dor em oportunidade educativa. 6 meses depois, eles se encontraram novamente em uma palestra sobre justiça social que ela ministrava e para a qual ele havia se inscrito voluntariamente. A conversa após o evento foi breve, mas carregada de significado. "Doutora, quero agradecê-la", ele disse, "não apenas pela paciência daquele dia, mas por ter me ensinado que crescimento é sempre possível." "Nós dois crescemos", ela respondeu. "Eu aprendi que a mudança pode brotar nos lugares mais inesperados. O senhor me lembrou que a educação é sempre uma via de mão dupla." Esta história nos convida a reflexões desconfortáveis sobre nossa própria humanidade.
Revela como preconceitos podem se manifestar de formas quase inconscientes, mesmo em pessoas que não se consideram preconceituosas. Mostra como posições de autoridade podem ser mal utilizadas, mas também como podem se tornar ferramentas de transformação. O encontro entre Dra. Thea, Márcia e o Cabo Rodrigo nos ensina que a verdadeira justiça nem sempre reside na punição, mas às vezes na oportunidade de crescimento que emerge quando duas pessoas decidem se reconhecer mutuamente como seres humanos complexos e capazes de transformação. A história ressoa porque toca algo universal. Todos carregamos preconceitos, todos já julgamos mal alguém baseado em primeiras impressões. A diferença está em como reagimos quando confrontados com nossos próprios equívocos. Para cada pessoa que reflete sobre esta narrativa, fica a pergunta íntima: como você reagiria em situação similar? Teria a serenidade de transformar humilhação em oportunidade educativa? Teria a coragem de admitir erro e buscar crescimento genuíno? Não existem respostas certas ou erradas. Existe apenas a oportunidade de autoconhecimento honesto sobre quem somos e quem desejamos nos tornar. A transformação real acontece pessoa por pessoa, conversa por conversa, escolha por escolha. Não é processo rápido nem simples, mas é o único caminho sustentável para mudanças duradouras em nossa coletividade. A história da Dra. Márcia e do Cabo Rodrigo continua cada vez que escolhemos ver humanidade plena em alguém que inicialmente julgamos superficialmente. Continua quando optamos pelo diálogo ao invés da confrontação. Continua quando decidimos aprender ao invés de apenas julgar. A verdadeira mudança social nasce de histórias como esta, mas se sustenta através das conversas que elas inspiram e das ações que essas reflexões motivam em nossos cotidianos. Se esta reflexão tocou você, de alguma forma, se despertou questionamentos sobre seus próprios preconceitos ou sobre como nossa sociedade funciona, convido você a se inscrever no canal. Vamos continuar construindo juntos este diálogo necessário, porque são essas conversas delicadas e honestas que nos aproximam de uma sociedade mais justa e compassiva.